alunos do nono ano, sou a professora Gisele Palmeira. Vamos realizar aí as nossas atividades do Praticando de Ciências. Então vamos observar que a nossa aula é a aula 172, Praticando de Ciências, e vamos observar aí questões que estão relacionadas com aquele nosso último conteúdo, elementos e átomos. Então vamos observar aí as nossas questões. Essa é a nossa questão de número 1, tem 4 alternativas e somente uma correta. Daqui a pouco a gente volta com vocês para fazer a correção.
Muito bem, estamos de volta aí para fazer a correção da nossa primeira questão de ciências. E aí a gente observou que essa questão, ela remete aos elementos químicos e os símbolos, né? A gente viu lá na nossa aula que existem os símbolos que a gente encontra lá na tabela periódica. E esse símbolo está relacionado com o nome do elemento químico. Só que aí existem algumas diferenças entre eles, porque existem nomes que estão relacionados com a sua origem, né? Que é latim ou grego. Tá? Então, essa questão, vamos relembrar aí novamente com vocês. O aumento da população mundial, que ocorreu ao longo da história da humanidade, obrigou os agricultores a incrementarem a produção de alimentos. Para tanto, além de outros recursos, são adicionados milhões de toneladas de fertilizantes no solo, os quais apresentam na sua composição NP e K, né, que é bem conhecido aí para quem trabalha com agricultura, por exemplo, quem tem plantia em casa, que utiliza ali fertilizantes, esse NPK é bem conhecido. Né? Então, assinale a alternativa que apresenta os elementos que fazem parte da fórmula molecular dos principais fertilizantes. Né? Então, a gente quer saber de vocês o que é NPK, né? Quais são esses elementos químicos? E aí a gente tem as nossas alternativas. Nitrogênio, fósforo e potássio, nitrogênio, água e argônio, nitrogênio, fósforo e mercúrio, ou fósforo, potássio e mercúrio. Né? Então, a gente vai observar aqui a participação dos nossos alunos. Temos aqui a participação da Ana Maria. Né? A Ana Maria respondeu aí para a gente na questão 1, a letra A. Ela acredita aí que os símbolos que estão presentes na nossa questão é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O Emanuel também marcou a letra A. André marcou a letra A na primeira questão, Francisco, letra A, Ruth, né? Bom dia aí, Ruth. Né? Então, a gente agradece a participação dos nossos alunos aqui nessa interatividade, todos marcaram a alternativa A. Vamos observar qual é a nossa alternativa correta. Olha só, então a gente observa aí que vocês acertaram, né? A alternativa A é a nossa alternativa correta. Se a gente for analisar a tabela periódica, vamos identificar que o N é relacionado ao nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. Como a gente observou na nossa aula, existem palavras de outras origens, como por exemplo o fósforo, né, que ele é de origem grega. E aí a palavra fósforo, ela começa com pH, por isso que o símbolo do fósforo é o P. Já no caso do potássio, é latim, né? Então a palavra que representa o potássio em latim começa com K, por isso que K é o símbolo do potássio. Tá? Então existem essas diferenças que a gente também encontra nos elementos químicos. Então NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. Tá bom? Obrigada aí pela participação. Vamos ficar agora com a questão de número 2.
Muito bem, estamos de volta aí para fazer a correção da questão 2, uma questão bem simples. Ela fala o seguinte: as propriedades dos elementos são função periódica de sua massa atômica, número atômico, diâmetro atômico ou número de oxidação. Então aí a gente está observando o que representa um átomo, o que representa ali aquele elemento. E aí a gente tem a participação de alguns alunos, temos a participação da Ruth, que respondeu para a gente, que é a alternativa B, o número atômico. Temos aqui a Ana Maria, que ela fala que o número atômico é simbolizado pela letra Z, que a gente observou aí na nossa última aula. É ele que determina as principais características e também as propriedades do elemento. Francisco respondeu a letra B, André respondeu a letra B. Então, os nossos alunos aqui que participaram responderam a alternativa B, o número atômico. Então, a gente observou aqui na nossa aula o que é o número atômico, que realmente é a nossa alternativa correta. O número atômico, ele representa para a gente o número de prótons. Então, a gente observou na nossa aula que os prótons, eles estão presentes lá no núcleo dos átomos. E aí, a sua representação, ele é com essa letra Z em maiúsculo. Então, é o número atômico que vai fazer essa determinação da propriedade do elemento químico. Lembrando que o elemento sempre vai ter o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, o hidrogênio tem um próton, o hélio 2 prótons, então é o seu número atômico. Então, vamos observar aí que a nossa alternativa correta realmente é a B, porque o número atômico ele é simbolizado ali pela letra Z, e ele é, na verdade, a quantidade de prótons, aquela carga positiva que o átomo possui em seu núcleo. Assim, cada elemento ele é diferenciado pela quantidade de prótons que seus átomos possuem. Então, a gente observou aí que ele pode ter essas duas representações. A gente pode colocar o Z representando o número atômico ou o P, que é a quantidade de prótons que aquele átomo tem no seu núcleo, tá bom? Então, obrigada aí para todos que participaram. Vamos para a questão de número 3.
estamos de volta aí para a nossa questão 3, né? Uma questão em que é necessário fazer uma continha bem simples para a gente encontrar a massa de um átomo, né? Então vamos observar ela novamente. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Né? Então, primeiro eu vou observar aqui as participações de vocês. Né? A gente tem aqui a participação de alguns alunos, como a Letícia, que marcou para a gente a alternativa A. Né? A quantidade de prótons, no caso, seria 83 e a massa 209. Né? Temos o André, que também marcou a letra A, 83 e 209. Ana Maria, Francisco e todos marcaram aqui a letra A na questão de número 3. Né? Então, a gente vai observar aqui a nossa questão novamente, para observar o que ela pede. Né? Ela pede aqui para a gente o número atômico. Né? A gente sabe que esse número atômico ele é representado pela letra Z em maiúsculo, que é o mesmo número de prótons, a quantidade de prótons que existem nesse átomo. E a nossa questão já diz, né? A nossa questão, ele fala que esse átomo apresenta aqui, ó, 83 prótons, tá? Então, a gente já eliminaria a alternativa D nesse caso. E aí, ele quer saber o número de massa. Como é que é o seu número de massa? Eu vou somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E aí, o meu número de massa vai ser o quê? 83 mais 126. Realizando aqui essa soma, eu vou encontrar 209, né? Então, 209 é o meu número de massa. Por isso que a alternativa A está correta, como a gente vai observar aí na nossa próxima imagem, né? Então, a alternativa A, ele mostra pra gente que o número atômico é igual ao número de prótons, 83. Já o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. E aí, somando, eu encontro essa quantidade de 209. Tá? Então, a massa desse elemento é 209, porque ele somou a quantidade de nêutrons com prótons. Tá? Então, parabéns aí a vocês que conseguiram chegar nesse resultado, né? Conseguiram fazer essa identificação de acordo com as informações que foram passadas aí para vocês. Vamos agora para a nossa última questão, a questão de número 4.
Estamos de volta aí para fazer a correção da nossa última questão de ciências, questão de número 4. E aí ela perguntou para a gente sobre o núcleo de um átomo, que ele pode ser definido como uma pequena e densa região central, que é responsável por praticamente toda a massa do átomo, uma grande região carregada positivamente, pois é formada apenas por prótons. Alternativa C. Uma região pequena e neutra, pois é constituída apenas das partículas chamadas de nêutrons. Ou D, uma região do átomo sem carga, visto que as partículas positivas e negativas se anulam neste espaço. Então, a gente quer saber de vocês qual é a melhor definição para o núcleo de um átomo. A gente tem aqui a participação de alguns alunos. Temos a Letícia, que falou para a gente que a alternativa A é a correta, que ela fala aí dessa região central, que é responsável praticamente por toda a massa de um átomo. Temos também o Emanuel, marcou a alternativa A, Ana Carolina, a Ana Maria, que ela traz aí pra gente a definição na alternativa A, André também, letra A, e Francisco, letra A. Então, todos vocês aí conseguiram identificar a alternativa correta. Então, realmente, a alternativa A ela é a correta, justamente porque é nessa região que tem praticamente toda a massa, que é aquela carga positiva, que são os prótons. Então, a gente vai observar que a estrutura de um átomo ele é composto por um núcleo com partículas que são os prótons e os nêutrons. Então, o próton é aquele que vai ter a carga positiva, o nêutron não tem carga. De massa maior que os elétrons que ficam na eletrosfera. Então, o elétron ele tem uma carga mínima, a carga negativa, como a gente observou na nossa imagem, da nossa última aula aí sobre os átomos. Então, aquela região central, onde ficam os prótons e os nêutrons, que vai definir ali a massa daquele átomo, porque o próton que vai ter essa carga positiva e que vai também a quantidade de prótons que vai definir aquele elemento químico. Então, a gente agradece a participação de vocês nessas questões de ciências, Obrigada aí pela participação, parabéns também vocês que acertaram, marcarem a alternativa A nessa questão e até uma próxima oportunidade.